Olá, hoje a nossa meditação, a nossa reflexão encontra-se no Salmo 64, dos versículos 1 ao 10, ou melhor dizendo, todo o Salmo 64, porque ele tem exatamente 10 versículos. Eu gostaria de dizer que a palavra de Deus, ela é 100% contextualizável. Eu não me canso de dizer isso, vou repetir, estou repetindo novamente, porque um dia a ficha cai, não é verdade? Por que eu faço isso? Para motivar você a ler mais a palavra de Deus, a confiar na eficácia e no poder dessa palavra. Foi escrita há mais de 1000 anos atrás? Foi, é verdade. Mas a palavra de Deus, ela cruza, ela corta, ela percorre todas as épocas, todas as culturas, todos os impérios, todos os sistemas, e ela se aplica aos nossos dias de hoje. Em todas as épocas, ela se aplica sempre. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, né? Que não voltará para ele vazia, e ela está repleta de princípios, e esses princípios podem ser aplicados em toda e qualquer cultura, ok? Portanto, aí está o valor da palavra de Deus, e nós vamos, portanto, estar lendo este salmo para a nossa reflexão. Primeiramente, eu vou ler dos versículos 1 ao 5, e depois no próximo PowerPoint, no próximo slide, vamos ler os versículos 6 a 10. Então, comecemos. É um salmo de Davi, é importante dizermos isso, né? Foi Davi quem escreveu esse salmo, essa canção, esse poema, numa altura muito difícil da sua vida, e nós vamos logo perceber. Mas antes de fazer essa leitura, também gostaria de ressaltar que esse salmo me veio à mente, né? Eu estou lendo novamente o livro de Salmos e o livro de Provérbios, a razão pela qual na semana passada nossa meditação foi em Provérbios, hoje é em Salmos, e essa palavra veio muito forte ao meu coração. Eu senti a direção de que deveria ser esse o tema da nossa meditação. Por quê? Porque nós vemos aqui muitas similaridades, né? Nas palavras de Davi, essas palavras se encaixam com a situação que o Brasil está vivendo. Encaixa-se. E ela também se encaixa à tua necessidade pessoal, seja ela qual for. Você pode encontrar neste salmo palavras de conforto e de direção para a tua vida, e eu também, para a minha vida, para as nossas vidas, né? Então pensemos na situação do Brasil, na crise que o país está a passar, pensemos na situação, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, com uma novidade uma coisa muito complicada essa semana, né, de um míssil que é enviado pela Rússia e atinge a Polônia, né? Vai parar na Polônia. Isso seria motivo aí para uma terceira guerra, misericórdia. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que a palavra se aplica em âmbitos mais generalizados, em coisas que podem envolver toda uma nação, como esta mesma palavra se aplica a nós individualmente. É a palavra de Deus, ok? Vamos então à leitura. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Clamam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem.
todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Então, nós temos aqui dos versículos número 1 até o versículo número 5, a situação de conflito, né, de difamação, de ameaça que Davi estava sofrendo. E essa palavra se aplica a muitas situações hoje, a alguma, quem sabe, alguma situação pessoal que qualquer um de nós possamos estar enfrentando a nível da família, a nível de local de trabalho, enfim. Mas a realidade é que agora, a partir do versículo 6, nós temos aqui uma perspectiva um pouco mais alargada, né, para aplicarmos essa palavra. O versículo 6, ele diz: tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. Quando eu li essa expressão, quando os meus olhos bateram nessa expressão, veio logo à minha mente a resposta que o ministro Barroso deu ao jornalista lá em Nova York, né? Quando o jornalista o abordou e perguntou acerca de respostas, né, para o povo, para a nação brasileira. E o ministro respondeu da seguinte maneira: você perdeu, mané, perdeu, mané. Então foi uma expressão, né, segundo já temos visto aí vários comentários acerca disso, uma expressão de bandido. Não há como fugir disso, não há como dizer outra coisa, né? Perder o mané é complicado, mas o que acontece? Por que isso nos choca? Porque saiu da boca de uma pessoa investida de autoridade, um representante da nação. E aí, voltando lá atrás um pouquinho, tempos atrás, quantas críticas, né, ao presidente Bolsonaro, quantas pessoas aí a dizerem, ele não sabe se expressar, ele fala assim, ele fala assado. Então, gente, misericórdia, né? Misericórdia. A expressão do ministro Barroso foi uma expressão baixa, foi uma expressão de desdém, uma expressão de quem está zombando, né? De quem está zombando da situação, de quem realmente está ali pensando o quê? Fizemos um plano perfeito, né? Fizemos um plano perfeito, perdeu, mané. O que fizemos foi perfeito. E acham, como lá no versículo anterior, quando refletem, ainda pensam, a falta de temor é tão grande que ainda pensam que não vão ser apanhados, né? Quem as verá, né? Colocamos armadilhas, combinamos ocultar as armadilhas e ainda dizemos, né? Eles a pensar entre eles, quem as verá? Mas não há nada encoberto que não haja de ser revelado. A minha palavra para nós, aquilo que Deus colocou no meu coração para partilhar, é que nós temos que manter a nossa posição de intercessores. Não é hora de estarmos aí amargurados, revoltados, né? Outras pessoas já têm dito a mesma coisa e eu também quero deixar aqui também a minha posição, reforçando isso. É a nossa posição, tem que ser a nossa posição. Temos que continuar na nossa posição como igreja, crendo que Deus é um Deus justo. Quando Davi escreveu esse salmo, vejam ali o versículo 9, ele diz, aliás, versículo 7, mais Deus, né? Vamos parar para refletir, mais Deus. Quando nós vemos essa conjunção adversativa, né? Falando aqui agora um pouquinho da gramática portuguesa, significa o que vem atrás do mais, o que vem depois do mais, ele vem no sentido de, uma coisa que se opõe, ou é algo que aparece numa trajetória diferente. Nós temos dos versículos 1 até o 5, o relato de Davi, a queixa de Davi, aquilo que ele estava sofrendo, mas agora no versículo 7 ele diz, mais, né?
existe o outro lado da moeda, existe a outra direção, existe uma outra perspectiva, mas Deus atirará neles as suas flechas. Não estamos aqui profetizando, nem dizendo que Deus deve fazer isso, que deve fazer aquilo. Deus é Deus. Deixemos ele ser Deus. Aliás, deixemos não podemos impedi-lo, né, de ser Deus. Mas Davi demonstra aqui que ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era justo. Nós sabemos que Deus é justo porque nele não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus por isso. Quero avançar para o versículo 9, quando ele diz: todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Gente, paremos um instante para pensarmos, para lembrarmos da situação do povo de Israel no Egito. Deus levanta Moisés, manda Moisés ir a Faraó e pedir a Faraó, dizer a Faraó que Faraó devia deixar ir o povo, sair o povo, rumo à terra prometida. E o mesmo Deus que levanta Moisés, que manda Moisés, que envia Moisés, é o mesmo Deus que endurece o coração de Faraó. Mas como é que é isso? Você pode estar se perguntando, mas como é isso? É exatamente isso que Deus faz. Deus tem uma razão. Nenhuma situação o apanha desprevenido, nenhuma situação apanha Deus de calças curtas, né, como costumamos dizer. Né? Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Ele opera e faz o seu querer no momento exato. Então, o que acontece? Deus agiu lá no Egito daquela maneira porque Deus queria não só tirar o povo da escravidão, levá-los para uma terra boa, para a terra prometida, mas Deus também iria usar aquela situação para julgar a nação egípcia na sua veemente, né, profunda idolatria. Então, todos aqueles falsos deuses, aqueles deuses com palavra, com D minúsculo, cada um deles foram julgados por Deus nesta saída do povo. Então, nesse sentido, Deus precisava endurecer o coração de Faraó, porque cada vez que o coração dele endurecia, Deus enviava uma praga, e nessa praga Deus julgava aquela situação, julgava e mostrava para eles que aquele Deus que eles estavam adorando fosse o rio Nilo, que era para eles um Deus, então a água tornou-se em sangue, ou lá a deusa lá que era representada pela rã, o outro Deus que era representado pelo gafanhoto, pela saraiva, por isso e aquilo, enfim. Deus usou aquela situação para julgar o seu povo. Esta é a realidade. Então nós temos que nos lembrar do que Deus fez no passado, né? Para trazermos isso para a nossa situação. Deus tem um tempo certo, né? Deus tem um tempo certo. A nossa posição deve ser a mesma, intercessores, né? Orando, buscando a Deus, permanecendo firmes. Se temos possibilidade de ir às manifestações, vamos lá, né? Eu não posso ir, estou fora do Brasil, mas você que está aí, vá, participe, né? É um ato democrático, é de direito fazer isso, não tem pecado, não há problema nenhum, né, em se manifestar, desde que se faça de uma forma ordenada, né, com respeito, com civismo e obedecendo aquilo que é para ser obedecido, né? Essa é a questão. Quando aqui Davi fala, alegrem-se os justos. Aliás, voltando um pouquinho ali no versículo 9, eu quero aqui também abrir um parênteses para dizer que Deus, ele age dessa maneira porque ele deseja pelo menos duas coisas. Primeiro, revelar o que está no coração do homem, né? Revelar a intenção do homem, o que está lá. E muitas das coisas que estão camufladas, né, precisam vir ao de cima, né, como dizem os portugueses, precisam vir ao de cima. E depois, a outra razão é que em tudo isso Deus há de manifestar o seu poder, e a sua majestade e a sua glória. Então, ele tem um propósito, ele é Deus, amém? Ele é Deus nessa situação lá,
que estamos agora a mencionar. E Ele é Deus na sua situação pessoal, no seu dilema, na sua demanda. Deus é Deus. Ele trabalha nos nossos corações e Ele trabalha também no coração daquela outra pessoa que está te incomodando, que está está elaborando plano, que está perseguindo, que está ameaçando, né? Ameaça. Pode vir de várias fontes, né? De vários lados, em vários contextos. Você pode estar se sentindo ameaçado, ameaçada fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? Debaixo de um ataque espiritual também. Deus é Deus. Ele manifesta o seu poder e a sua glória. No versículo 10, o salmista diz: alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Glória a Deus por isso. Quando eu vejo essa palavra, alegrem-se, vem à minha mente uma outra palavra: louvor, adoração. Estão lembrados lá em 2 Crônicas 20, versículo 22, quando o povo, né, os moabitas e os amonitas intentavam invadir Israel, e Josafá estava ali temeroso, porque eram 2 exércitos poderosos, né, com muitos homens, né, um exército grande. E a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel, quando o povo de Deus começou a cantar e a entoar louvores, Deus pôs emboscadas lá no acampamento dos inimigos, né? Dos 2 exércitos. Então, é assim que Deus faz. Ele pode fazer novamente, não exatamente isso, mas Deus é tão criativo. Ele criou todas as coisas, gente. Tudo que os nossos olhos contemplam é obra da criação de Deus. Ele é soberano. Então vamos nos alegrar, vamos louvar. Louvor é arma de guerra. Não é momento para estarmos aí reclamando, duvidando ou achando que a nossa oração não valeu de nada. Valeu sim. Oração é semente, é boa semente. Nenhuma intercessão é desprezada por Deus, é lançada fora. Mas é boa semente e vai germinar, vai produzir algo que traga benefício para nós e glória ao nome de Deus. Aleluia por isso, né? Não podemos perder de vista uma coisa também muito importante nesse contexto. É que lá em Tiago está escrito que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vou repetir. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Foi algo que Deus me revelou numa situação pontual, muito específica, anos atrás. E eu nunca mais me esqueci desta palavra. E eu tenho aplicado esta palavra na minha vida, né? Então eu não devo ficar irada, porque não vai ser a minha ira que vai mover a mão de Deus, né? Ele é Deus, ele vai agir e operar no momento dele, porque ele sabe a hora certa. Porque ele conhece as mentes e os corações. Ele sabe todo o mover, né, daqueles que estão... né, essa palavra está aí diante de nós. Ele sabe toda e qualquer situação nesse contexto do Brasil, no contexto da Ucrânia, no contexto dos Estados Unidos, no contexto aqui do Reino Unido, de todas as nações ao redor do mundo e na sua situação específica, pontual e também na minha situação. Ele sabe, conhece todas as coisas. Ele tem a chave dos corações. Como igreja, precisamos continuar intercedendo, né? Em Timóteo está escrito que nós devemos interceder, né? É uma ordem de Deus, interceda por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Mesmo que estejam a cometer coisas que nós não concordamos, eles estão lá? Estão, Deus permitiu, então vamos orar por eles, né? Vamos orar pelo nosso presidente, que ainda é o nosso presidente. Vamos orar pelas Forças Armadas, que também estão investidas de poder. Cada um daqueles generais, eles estão lá porque Deus permitiu que eles lá estivessem. Então Deus tem a chave do coração deles. Vamos confiar
no Senhor, né? O louvor é arma de guerra, né? Aqui nesse último versículo, depois de dizer: alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Então vamos buscar refúgio no Senhor, e enquanto nos refugiamos nele, vamos estar orando, glorificando o seu nome, né? Eu li uma frase essa semana, eu acho que eu postei em uma dos grupos ou da página, não estou lembrada, mas que diz o seguinte: quando nós louvamos por uma bênção recebida, isso chama-se gratidão, né? Estamos agradecendo por algo que Deus nos concedeu. Mas quando nós louvamos sem ter recebido ainda, isto representa fé. Então, meus amados, Deus não quer que nós apenas sejamos pessoas, filhos, queridos e amados, gratos, né? Que expressemos gratidão. Ele quer um pouco mais de nós. Precisamos amadurecer e passarmos a sermos pessoas de fé, né? De fé, que conseguem louvar mesmo quando a coisa ainda está ali, quando o angu está cheio de caroço, né? Uma expressão meio mineira, né? Angu de caroço, ou seja, aquela situação que você diz: isso aqui está difícil. Está difícil, mas não é difícil para Deus. Ele pode todas as coisas. Nós somos barro, ele é o oleiro. Ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que ele quer, né? E ninguém pode frustrar os seus desígnios, né? Essa foi a expressão de Jó, no final de toda a sua luta, de toda a sua prova. Ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Há uma outra versão que diz: e ninguém pode pôr um ponto final nos teus intentos, né? Ninguém pode pôr um ponto final. O ponto final quem põe é Deus. Na tua situação, na tua demanda, na tua luta, é Deus que põe o ponto final, na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Então vamos louvá-lo, né? Enquanto buscamos nele o nosso lugar de refúgio, que a nossa atitude seja uma atitude de louvor, de adoração. Amém? Vamos permanecer nesse propósito no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Eu gostaria agora de fazer uma oração, né, para encerrarmos essa reflexão. Vamos orar, pedindo ao Senhor que manifeste o seu poder nas nossas vidas, que manifeste a sua graça, que nos abençoe. Ele deseja fazer isso. Oremos então, tendo em consideração esses 4 pontos que eu coloquei ali diante de nós. Apresente a sua queixa diante de Deus em oração, é muito importante. Peça proteção, busque refúgio nele e louve enquanto aguarda o seu mover. Vamos orar. Deus, nós glorificamos o teu nome, Pai. Queremos te louvar de todo o nosso coração e mais uma vez declarar que nós confiamos em Ti, que temos plena certeza que o Senhor está no Teu trono e tudo o que Tu fazes é perfeito. Pai, trazemos as nossas necessidades, as nossas queixas diante do Teu altar, Senhor. Trazemos, ó Deus, a nação brasileira na Tua presença, trazemos a Ucrânia, Senhor, e outros países, ó Deus, que estão a passar por grandes dificuldades, Tu bem sabes, cada situação. Trazemos diante de Ti, Senhor, a nossa situação pessoal. Ó Deus, Tu que sondas as mentes e os corações, passeia no nosso meio, visita cada pessoa que está no seu celular, vendo e ouvindo esta palavra, Senhor, recebendo esta oração, que Teu Espírito Santo esteja operando a Tua vontade, quebrando fortalezas, trazendo vitória.
Ó Deus, renova-nos, fortalece-nos, ó Deus, coloca esperança nos nossos corações, levanta o nosso olhar, Pai, nesses dias difíceis. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a buscar refúgio no Senhor a cada instante. Ó Deus, em cada tomada de decisão nas nossas vidas, que possamos, ó Deus, temer o Teu nome e reconhecer que em Ti há refúgio. O Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos ama. E, ó Pai, enquanto nós aguardamos o Teu mover, nós queremos estar louvando e glorificando o Teu nome. Ó Pai, visita, mais uma vez te pedimos, visita a nação brasileira, manifesta o Teu poder, Senhor, gera temor em cada coração, que Teu povo possa Te buscar, Te glorificar, ó Deus, e encontrar refúgio no Senhor. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada. Estaremos aqui de volta no próximo domingo com mais uma reflexão na palavra de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.